Tem repercutido muito na mídia as falas do presidente Lula em relação à taxa de juros, a Selic. O presidente Lula tem criticado a postura do Banco Central na manutenção dessa taxa em 13,75. Mas também tem repercutido a ida do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, até o programa Roda Viva na última segunda-feira. Participou ali de uma sabatina com jornalistas, onde ele pôde expor ali um pouco da visão que o Banco Central tem ao conduzir a taxa e mantê-la em 13,75. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Quero fazer uma análise bastante profunda a respeito da inflação, mostrar para você alguns indicadores que o Banco Central costuma utilizar para tomar decisão em relação a subir ou reduzir a taxa de juros. Tá bom? Nesse vídeo também eu vou falar um pouco melhor sobre esse lance de calcular a taxa real, porque eu percebo que tem um equívoco na maior parte das pessoas que debatem sobre esse assunto. Beleza? Então, antes da gente prosseguir, deixa eu só falar uma coisa rápida. Você está no canal da T2 Educação e aqui nesse canal eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Eu ajudo você a passar nas principais certificações que o mercado financeiro tem, mas também eu ajudo você a aprender o mercado financeiro para valer, com estudos de caso completos como esse, que eu chamo de sair da superfície, ir além, se aprofundar no tema para conhecer para valer. E eu sei que esse tipo de vídeo, principalmente porque envolve o nome do presidente Lula, envolve o Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, é capaz da gente despertar aí algumas paixões, mas eu quero deixar claro uma coisa. Você pode ter a opinião que você quiser, tá? Eu só quero que esse vídeo ajude você a aumentar o teu repertório. Então, se você acha que a taxa deveria ser reduzida, talvez, depois do que eu vou te explicar, você vai continuar achando isso, mas agora com mais propriedade. Agora, se você acha que a taxa deve ser mantida em 13,75, talvez, depois do que eu vou te explicar, você também continue achando isso, mas agora com mais propriedade, entendendo com profundidade. Fechado? Bom, vamos lá. O grande argumento é: taxa de juros está alta e é prejudicial para a economia. Inclusive, tem o argumento de que a taxa de juros do Brasil ela é a maior do mundo. Vamos lá, algumas verdades aqui. Sim, a taxa de juros está alta. Ninguém discorda disso. Outra verdade, taxa de juros alta é prejudicial para a economia. Ninguém também discorda disso, porque a taxa de juros ela representa tecnicamente o custo do capital, e se o custo do capital está alto, a gente não tem estímulo para investir em produção, geração de emprego, geração de renda, a gente não tem estímulo para o crédito de consumo, então acaba que dá uma segurada na economia. Então, ninguém discorda disso. Agora, a taxa de juros do Brasil ela é a maior do mundo, como algumas pessoas têm dito? Bom, sim, depende da maneira como você quer ler isso. Então eu quero mostrar para você a realidade sobre os fatos e também falar uma coisa ali sobre taxa real que me parece que tem um equívoco em boa parte das pessoas. Por isso, eu vou compartilhar com você, vou ficar aqui pequenininho, a gente vai ver junto, a gente vai dar uma trafegada em algumas coisas aqui que eu quero mostrar tecnicamente para você algumas coisas importantes. Então, isso que você está vendo aqui na tela, isso aqui é taxa de inflação, não, isso aqui é taxa de juros, tá? Então, olha só. Eu coloco aqui ó, no G20, tá? Porque o G20 representa as 20 maiores economias do mundo, então digamos que são as economias mais relevantes. E quando a gente olha aqui a taxa de juros, o Brasil tem a segunda maior taxa de juros nominal do G20. Ficando atrás apenas da Argentina, que tem uma taxa gigantesca aí de 75%. Se tá ruim pra gente com 13, imagine a Argentina com 75%. Mas por que é até razoável a gente falar que o Brasil teria a maior taxa de juros do G20 e não a Argentina, embora objetivamente é a Argentina? Porque a Argentina está vivendo uma crise muito grande, então não dá pra gente dizer, olha, tá bom aqui, né? Não, a nossa situação não tá boa em relação à taxa de juros. Ela é de fato a maior, ou falando de uma maneira mais objetiva, ela é a segunda maior do mundo. Aliás, segunda maior do G20, e se eu considero a Argentina, tiro ela como um ponto fora da curva, o Brasil assumiria, portanto, o primeiro lugar. Então essa é a primeira informação. Agora, tem mais uma informação que a gente precisa entender. A taxa de juros, ela é também um objeto para controlar a inflação. Aí tem um argumento que diz o seguinte: poxa, o Brasil tem a taxa real maior do mundo, porque quando eu olho a nossa inflação está baixa. Então a gente deveria reduzir a taxa de juros, porque a nossa inflação está baixa. Vem aqui comigo, deixa eu mostrar algumas coisas para você. Isso que você está vendo aqui agora, que vai carregar, é a inflação, mais uma vez, também do G20, tá? Então, quando eu classifico aqui do maior para o menor, olha só, o Brasil vai estar aqui embaixo. Então, do G20 hoje, o Brasil tem uma das menores
inflações calculadas aí pelo índice oficial, né, que no nosso caso é o IPCA. Então, olha só, a gente só está perdendo aí para a Indonésia, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Suíça e China. Então, todos os outros países, Estados Unidos, Alemanha, Zona do Euro, tudo tem inflação maior que a nossa. Então, poxa, vamos olhar um argumento que diz assim, pô, tá vendo? A taxa real é muito alta. 13,75 com 5,77, né? Se a gente volta aqui, ó, 13,75 de taxa de juros com 5,77 de inflação, é quase 8% de taxa real. Eu vejo pessoas argumentando aqui. E aqui tem um erro técnico, tá? Não é assim que a gente pode calcular, ou não é assim que a gente deveria calcular a taxa de juros real. Explico para você ficando aqui. Olha só, a Selic, a taxa Selic, ela é a taxa para o futuro. Porque quando eu coloco o dinheiro hoje, a partir de hoje, eu passo, portanto, a receber a variação da Selic, certo? Essa inflação de 5,77 que a gente está vendo aqui é a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Ora, não faz sentido eu calcular a taxa real considerando a taxa de juros para o futuro e a inflação para o passado. A coisa não casa. Eu preciso calcular a taxa real com a expectativa de inflação e não com a inflação do passado. Porque se eu faço dessa forma, eu estou assumindo que necessariamente para os próximos 12 meses a inflação será igual. E não necessariamente será. Então, simplesmente fazer essa subtração aí, tecnicamente não faz muito sentido. Eu até entendo que é um jeito bastante simples da gente olhar, mas tem outro jeito que é muito simples da gente olhar de taxa real, tá? Agora, outro ponto que a gente também precisa entender é o comportamento da taxa de juros. Porque eu falei aqui sobre expectativa de inflação. A taxa de juros que a gente precisa olhar para o futuro, ela é, sim, parte é a Selic, mas outra parte é o que a gente chama de juros futuros. A Selic, ela vai determinar apenas aquilo que nós chamamos de ponta curta dos juros, tá? Por quê? Ó, definição da Selic Meta. A Selic Meta é a taxa definida pelo Copom, perdão, tá? E aí, nós temos a Selic Over, que é a taxa de juros efetiva. Essa taxa ela é calculada com base nas operações lastreadas em títulos públicos com prazo de 1 dia. Então, é uma taxa curta. A taxa longa, ela vai refletir a expectativa do mercado também em relação ao cenário macroeconômico, política fiscal, dólar e tudo mais. Significa que o mercado pode, portanto, precificar uma redução da taxa de juros no futuro e isso impacta, portanto, no meu rendimento. Então, só para resumir o que eu falei até agora, IPCA eu preciso olhar a projeção e taxa de juros eu preciso olhar a projeção e eu faço isso através da curva de juros. Tem dois jeitos da gente fazer isso que são jeitos bem simples. Vou colocar aqui na tela, rapidamente, o site da Ambima, tá? A Ambima, ela tem uma ferramenta chamada de ETTJ. Então, escreve no Google ETTJ Ambima, você vai cair nessa tela, que basicamente, o que é essa curva, o que são esses números, tá? Ela está mostrando pra gente qual é a taxa que o mercado está negociando dos títulos públicos federais com cada vencimento. Porque, olha, no curto prazo vai ter uma taxa. O título mais longo, se eu acredito que a taxa vai cair, eu posso aceitar uma taxa um pouco menor. De jeito bastante simples é isso. Então, você vê que ela desenha uma curva. Isso aqui é chamada de curva de juros, tá? Então, eu vou clicar aqui ó, no ETTJ Pré, que basicamente é a estrutura, termo de taxa de juros dos títulos pré-fixados. Olha a chicoteada que ela dá aqui. É normal isso aqui. Então, o mercado está precificando, por exemplo, ó, para o curto prazo, então, sei lá, 68 dias, uma taxa para esses títulos em 13,72. 13,72 é mais do que a Selic Over. Selic Over é 13,65. Então, o mercado está ali precificando isso e faz sentido. Por quê? Porque o título pré-fixado, ele embute um risco um pouco maior do que os títulos pós-fixados. Então, o que é natural, esperado, que o investidor, quando coloca dinheiro num título pré-fixado, ele exige um prêmio maior em relação ao pós. Então, normalmente, os títulos pré-fixados pagam mais do que o pós, tá? Então, tem esse desenho. Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, para 252, que aqui são dias úteis, ele já está projetando uma taxa menor.
Se eu aumento aqui para 500 e alguma coisa, que seriam, portanto, 2 anos, ele já está com 12 e alguma coisa. Então, o mercado começa a olhar essa redução e começa já a negociar isso, tá? Então, isso aqui é como a expectativa de taxa de juros. Então, se eu quiser ser muito precioso na hora de calcular a taxa real, o que eu preciso fazer? Expectativa de inflação, tá? E eu preciso pegar também estrutura de taxa de juros no futuro. Então, quanto que está os juros para o ano? É isso. E aí eu desconto a expectativa de inflação. E a expectativa de inflação eu posso tirar de 2 lugares, tá? Um jeito muito simples é a gente tirar aqui do Boletim Focus, tá? E o Boletim Focus tem projeção de inflação para esse ano de 5,79. Aqui eu estou tentando passar o cursor, mas não está aparecendo para você. Aqui, ó, 5,79, tá? Acho que se eu deixar um pouquinho maior aqui, você consegue até enxergar, tá? E aí você fala, pô, Thiago, tá muito igual, né? Certo. Vamos olhar a prática, como que o mercado está fazendo. Aí no site da Ambima, a gente pode vir aqui e olhar para a ETTJ dos títulos negociados pela inflação, que são as NTNBs. Prazos mais longos e tudo mais, ele vai também fazer um chicotinho aqui de desenho. E ele vai mostrar o quanto que o mercado está negociando desses títulos. Tá? Então é o IPCA mais uma variação X. Basicamente, para a gente resumir isso aqui, se eu pego a minha taxa de juros dos títulos pré-fixados, a taxa a termo, e desconto a minha taxa que é negociada desses títulos NTNB, ele traz uma coisa chamada de inflação implícita, que eu vou clicar aqui agora. Agora ele trouxe a curva da inflação implícita. Essa inflação implícita é uma projeção, uma expectativa de mercado com base nas negociações em relação ao comportamento da inflação. Então, se eu quero ser muito precioso para calcular o juro real, eu preciso pegar a minha taxa a termo, que é aquela que eu desenhei aqui, que estava 12 alguma coisa para pouco mais de um ano, e a minha inflação implícita. E eu desconto isso, eu vou chegar ali numa taxa real que reflete um pouco mais a realidade do que aquela simples subtração. Mas tem um outro jeito, que é muito mais simples do que isso aqui, que você pode olhar para saber a verdadeira taxa real do Brasil. Isso é importante. Se você olhar para isso, bater o olho, você sabe. Como você faz isso? Vai no site do Tesouro Direto, preços e taxas, você vai ver como que os títulos estão sendo negociados. Então aqui basicamente, ó, tem um Tesouro IPCA 2029, tá? Que vence em 2029, que está pagando IPCA mais 6,08. Ponto. Esse 6,08 é o juro real do Brasil. Por quê? Eu estou olhando para o futuro. Fim. Eu não estou pegando uma taxa do futuro com inflação do passado, porque não faz sentido. Ou seja, não faz sentido eu pegar essa taxa de 13 e subtrair por essa inflação, porque a unidade temporal é completamente diferente. Então, se alguém disser que a taxa real do Brasil é 8, tecnicamente não está certo. Eu até entendo de onde saiu essa informação, mas tecnicamente está errado. Taxa real do Brasil está aqui, é 6%. Que ainda está alto, tá? Não estou aqui discutindo, não, a taxa é baixa. Ainda é alta, tá? Agora, se ainda assim está alto, Thiago, por quê? Portanto, o Banco Central não simplesmente derruba essa taxa de juros para que a gente possa estimular a economia? Porque a gente precisa entender um pouco mais sobre inflação. Olha só, taxa de juros é um instrumento para controlar o comportamento da inflação no futuro e a gente vai olhar sim para o IPCA e para a expectativa de inflação no futuro, certo? Certo. Quando a gente olha aqui, eu até cliquei aqui uma coisa chamada de por dentro do IPCA, a gente vai vir aqui, por exemplo, mais uma vez, né, colocando pequenininho aqui, bom, a inflação, Thiago, realmente do Brasil está baixo, 5,77. Mas tem uma coisa que pouco se fala e que é muito importante para o Copom tomar decisão em relação à taxa de juros. Para isso, inclusive, eu trouxe aqui um trecho específico do Roberto Campos, lá no Roda Viva na última segunda-feira, que ele fala sobre a inflação. Vou colocar o fone para a gente ouvir junto isso aqui. Deixa eu dar o play. Presta atenção no que ele vai falar. Agora, quando a gente pega em termos de juros real, a gente tem que lembrar que a nossa inflação, e acho que foi até um ponto que você fez ontem, que a nossa inflação está um pouco contaminada por medidas de enfrentamento em relação a preço de energia e de alimentos. E que o nosso núcleo está rodando a 9%. Né? Então, o nosso núcleo é alto ainda.
ele disse o seguinte, que o nosso núcleo está rodando a 9%. O nosso núcleo é alto. Que história é essa de núcleo? Deixa eu explicar para você, porque quando o Copom vai decidir, ele decide com base na expectativa do núcleo, porque é muito importante isso. Então, quando você entender, vamos lá. O que é o núcleo de inflação? É o seguinte, o IPCA é o índice divulgado lá pelo IBGE, que vai refletir a média ali da inflação, dada a sua metodologia. Só que o núcleo da inflação é quando a gente olha para o desempenho dos preços e a gente identifica nessa oscilação de preços algum evento que tenha sido tomado eventualmente para controle de preço. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender muito facilmente. Ano passado, o presidente Jair Bolsonaro aprovou a redução dos impostos nos combustíveis, PIS, COFINS e CID. E quando isso aconteceu, imediatamente o preço dos combustíveis caiu. Mas você concorda que essa queda dos preços dos combustíveis não está relacionada a uma condição normal do mercado, mas sim um estímulo por parte do governo? O que o núcleo da inflação faz é, olhando para a nossa inflação, se a gente não tivesse esses estímulos, como estaria a nossa inflação? É isso que o núcleo faz. Então, olha só, o presidente Bolsonaro foi lá e reduziu esses impostos, o presidente Lula agora prorrogou essa isenção, então, neste momento, o preço dos combustíveis na bomba, ele está sob efeito dessa política pública, tá? Só que vai chegar uma hora que vai cancelar essa isenção desses impostos. Significa que quando isso acontecer, primeiro impacto é impactar o preço dos combustíveis e impactar o IPCA. Então, o núcleo da inflação mede exatamente isso. Como que está a nossa inflação sem considerar essas políticas que impactam entre aspas, na manipulação do preço. Isso é muito importante, aliás, esse é o dado mais importante que o Banco Central usa para decidir sobre a Selic. Tudo bem? Vamos voltar aqui agora, porque eu trouxe aqui para que você possa ver junto comigo essa apresentação feita pelo Banco Central, tá? Ele traz aqui uma leitura da inflação de Brasil, comparando com outros países. Então, aqui, nesse canto onde eu estou passando o cursor, é a inflação chamada de cheia, que é o IPCA. Nessa linha azul mais clara, a gente tem Brasil, uma queda significativa de inflação, tá? E no caso de Brasil, a gente olha o dado aqui desse lado, tá bom? Uma queda significativa de inflação de agosto para cá, abaixo de 6%, que é o tal 5,77 que a gente está falando. Então tá tudo bem. Quando a gente olha a inflação cheia do Brasil, o que a gente tem? A gente tem que o Brasil tem uma das menores inflações do G20, e aqui o Banco Central está comparando com os países emergentes da Ásia, então ele está acima dos emergentes da Ásia, mas ele está comparando com os avançados em amarelo, então ele está acima dos avançados. Ele está comparando com a América Latina sem contar o Brasil, então ele está bem abaixo da América Latina, tá? E ele está comparando com um indicador que ele chama de CMEA, que é alguns países do centro da Europa, tá? Que a gente vai colocar aqui a Turquia, a Rússia, a Bulgária, a República Tcheca e por aí vai, que é essa linha amarela. E aí, no caso desses países, a gente olha desse lado de cá, porque lá a inflação está um pouquinho mais acentuada. Agora, olha que interessante, quando neste dado a gente vai olhar o núcleo da inflação, que é aquilo que o Roberto Campos dizia no vídeo, aquilo que eu estou explicando para você, o Brasil tem o maior núcleo da inflação de todos os nossos vizinhos. Então, ó, é maior do que o da América Latina, é maior do que os países avançados, tá? E é maior do que o da Ásia. Isso é importante a gente olhar para a tomada de decisão. Quando a gente volta aqui, nesse mesmo site que trouxe para a gente que o nosso índice cheio ele é um dos menores, sim, isso é verdade. Quando a gente abre o core inflation, ou seja, o núcleo da inflação, a gente vai perceber que tem uma outra coisa aí. Olha só, eu vou classificar. Então, a gente tem de núcleo da inflação, em primeiro lugar, a Argentina. Em segundo lugar, a Turquia, que tem uma inflação altíssima. Em terceiro lugar, a Rússia, que está em guerra. Depois o México e em quinto lugar o Brasil. O Brasil tem um núcleo aqui de 7,73, segundo o dado de janeiro aqui de 2023. Então, mais uma vez, para eu calcular a taxa real, eu não calculo com o núcleo, eu calculo com o índice cheio.
Só que para o Banco Central decidir a taxa de juros, ele olha para o núcleo. Que é como se ele dissesse assim, se nada desses movimentos que foram feitos no passado para induzir uma queda de preço nos combustíveis, por exemplo, se eles não tivessem feito, qual seria a condição natural da nossa inflação? Seria 7,73. E aí o Banco Central olha para isso para tomar decisão sobre a taxa Selic, certo? Então, olha só, quando eu olho a expectativa de taxa de juros, comparando lá pela curva, e eu olho essa expectativa de núcleo de inflação, o que a gente tem é que, neste caso, a taxa real, ela não é tão mais alta assim, certo? Porque ela cai um pouco a expectativa de taxa de juros e aumenta bastante a inflação. E o Banco Central olha para isso. Isso é importante no que diz respeito à inflação, certo? E aí, mais uma vez, tá? Eu não quero dizer aqui que, explicando tudo isso, que a taxa de juros, portanto, está bem onde ela está e que não tem inflação, não. Eu só estou querendo aumentar o teu repertório para você entender a decisão do Banco Central. Tem um outro indicador que eu quero mostrar, que ele é importante, tá? Ele também impacta nessa decisão do Banco Central, que é o índice de difusão. O que é o índice de difusão olhando para a inflação? Basicamente é o percentual dos preços que teve aumento quando o IBGE apurou o IPCA fechado. O que é isso aqui? Por exemplo, em janeiro ele teve 63, de um jeito bem simples. Para cada 100 produtos que o IBGE analisou, 63 apresentou aumento de preço. Esse índice de difusão também é importante para a gente ver o quanto que a nossa inflação ela está difusa, ela está se espalhando pela economia, sacou? Aí agora, que eu já trouxe para você essa questão de núcleo de inflação, que é uma coisa muito importante, que a gente já falou aqui do Roberto Campos na TV Cultura, eu quero também comentar com você uma outra questão, uma outra discussão, um outro debate que existe e que eu até acho que o debate é legítimo, mas falta um pouco de interpretação em relação a esse debate. Quando a gente diz assim, algumas pessoas dizem assim, só quem se beneficia das taxas de juros nesse patamar são os bancos, porque os bancos recebem juros do governo. Então, para os bancos é interessante. A verdade é que isso não é verdade, tá? Nem os bancos se beneficiam da taxa de juros alta. E aí, quem defende esse argumento, defende sob a tese de que os bancos são os principais detentores da dívida pública. Isso é verdade. Ninguém contesta isso. Só que se a gente para aqui, a gente está analisando só um lado da história. A gente precisa avançar. Por que os bancos são os principais detentores da dívida pública? Vamos lá, vamos entender um pouco mais. Só que antes de falar sobre isso, eu também quero falar sobre a questão do custo da dívida. Olha só, taxa de juros alta, já falei aqui várias vezes, ela é ruim para a economia, ninguém acha que é boa, enfim. E ela impacta no custo da dívida pública, é verdade? Sim, é verdade. Mas é verdade que essa taxa de 13,75 é necessariamente o juro que o Tesouro Nacional paga por sua dívida? Então, não. Por quê? Porque o Tesouro Nacional, ele emite títulos com prazos diferentes e esses prazos serão negociados com taxas diferentes em relação à expectativa, tá? Ele emite títulos pós-fixados, pré-fixados e títulos de inflação. Para que a gente possa discutir sobre isso, eu trouxe aqui também um lance chamado de custo da dívida. Esse documento preparado pelo Tesouro Nacional diz pra gente duas coisas, tá? A primeira coisa é essa aqui, que ele mostra o custo médio do estoque da dívida, ou seja, aquela dívida que foi emitida, que já foi emitida, então qual que é o custo? Taxa agora está 13,75 a Selic Meta, certo? Qual é o custo do estoque? 10,8. Por quê? Porque lá atrás emitimos dívidas com juro menor e tudo mais. Thiago, mas você falou aí do custo do estoque, mas e aquilo que o governo está emitindo agora? Deve estar pagando 13,75? Vamos ver. Documento preparado pelo Tesouro Nacional. Custo médio das emissões, ou seja, as novas emissões. Subiu, tá? Para 12,08 em dezembro. Que, repito, é alto, tá? Mas não é a Selic. É importante você entender isso. A Selic tem impacto aqui. Mas esse documento prova que o Tesouro não paga
13,65, que é a Selic over, ou a meta, caso queira, por sua dívida. Nem do estoque e nem da emissão, tá? Aí, o outro argumento, que é o argumento que eu entendo a razão, mas quem recebe esses juros? São os bancos, os grandes capitalistas malvadões aí que estão aí recebendo dinheiro do Tesouro. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Quem são os principais detentores da dívida pública segundo esse documento elaborado pelo Tesouro? Os planos de previdência. Plano de previdência, entenda fundo de pensão. Então, um trabalhador que trabalha em qualquer empresa que ofereça para ele um fundo de pensão, coloca o dinheiro dele pensando na aposentadoria, o dinheiro está aqui. Depois tem instituições financeiras e fundos de investimentos. Quando a gente olha aqui nesse canto, em percentual, sim, os bancos detêm a maior parte da dívida pública, que representa aqui 29% de toda a dívida pública está na mão dos bancos. 1,7 trilhão de reais aproximadamente, tá? Só que a gente precisa expandir isso e entender qual que é o papel de um banco. Vamos lá. O banco tem como principal papel fazer a intermediação financeira. Basicamente, pegar dinheiro de quem tem dinheiro sobrando e emprestar para quem tem dinheiro faltando. Ponto. Portanto, toda vez que você coloca o seu dinheiro na conta corrente, na conta poupança, em um CDB, em uma LCI, numa LCA, basicamente o que você está fazendo? Você está pegando a sua economia, colocando em uma instituição financeira, porque você confia nessa instituição financeira, e aí, dependendo do produto, você espera receber um rendimento, certo? Isso, qualquer pessoa que tem uma conta bancária pode fazer. Sim, existem pessoas mais abastadas, mais ricas, que usam essa estrutura, mas o fato é que essa estrutura ela é utilizada por qualquer pessoa que tenha conta bancária, sim. Então, se você pegou lá R$1.000 e colocou num CDB para ganhar 100% do CDI, você emprestou seu dinheiro para o banco, certo? Significa dizer, na prática, que esse dinheiro dos bancos, que sim, para os bancos é um ativo, porque eles estão recebendo, é um ativo que precisa fazer frente a um passivo, a dívida que o banco tem para pagar do seu cliente. Então, em linhas gerais, esse dinheiro que está emprestado para o Tesouro Nacional via bancos, não é o dinheiro do banco. Na prática, é dinheiro dos clientes dos bancos. E aqui inclui todos os clientes. Eu quero mostrar um número para você, para que você possa entender isso que eu estou falando. Para isso, eu preparei aqui e trouxe o balanço do Banco Itaú. Poderia pegar qualquer outro aqui, mas vamos focar no Banco Itaú, tá? Mas aí a lógica serve para qualquer outro banco. O que você está vendo na tela são os ativos do banco, ou seja, aquilo que o banco tem de propriedade, de bens e direitos. Aplicações interfinanceiras de liquidez, 279 bilhões de reais, tá? Isso aqui é a soma desses três de baixo, tá? Então tem depósitos interfinanceiros e tudo mais. Então quer dizer que o Banco Itaú tem aproximadamente, arredondando aqui, 280 bilhões de reais em aplicações financeiras com liquidez e, portanto, muito provavelmente boa parte disso aqui é título público. Ora, é razoável, né? Eu disse há pouco que os bancos detêm um total de 1,7 tri, arredondando, é razoável pensar que o Itaú tem aí 280 bi, que é um pedaço disso, ele não vai ter isso sozinho. Existem tantos outros bancos, certo? Então, é razoável. Então, suponha que o Itaú está recebendo esses juros, porque ele tem dinheiro aplicado lá no Tesouro. Vou abrir uma outra página aqui, do mesmo balanço do Itaú, que mostra pra gente agora o passivo do banco, aquilo que o banco deve, tá? Para os seus clientes. Então, aqui eu coloco aqui depósitos, que inclui todos os depósitos. Inclui depósito à vista, depósito de poupança, depósito interfinanceiro, depósito a prazo e outros depósitos. Eu coloquei em amarelo aqui esse depósitos a prazo. Só o CDB, talvez uma letra financeira vai entrar aqui, tá bom? Olha só, o tanto que o Itaú deve de depósito a prazo, 564 bi. De um jeito bastante simples. O passivo do banco de depósito a prazo, sem considerar conta corrente, nada, é o dobro do ativo que ele tem. O que significa dizer que o dinheiro que a gente coloca no banco para a gente proteger a nossa poupança, tá? Esse dinheiro está sendo também emprestado para o Tesouro. E aí, como o banco tem esse passivo, quando você investe no banco, o que acontece?
Ora, se a taxa de juros sobe, o banco precisa te pagar mais. Não é assim que funciona lá os títulos do CDI? Pois é, se a taxa de juros cai, o banco precisa pagar menos para você. Então, se a taxa de juros sobe, o Tesouro eventualmente precisa pagar mais por uma dívida pós-fixada, então o banco recebe e ele precisa pagar aqui na outra ponta. Fim. Uma outra prova de que nem os bancos se beneficiam dessa elevação de taxa de juros é só você olhar o resultado dos bancos do último ano. Tem banco, tem um grande banco aí, que eu não vou falar o nome, mas que é vermelho e branco, sabe? Vermelho e branco ou vermelho e preto agora, enfim, que apresentou um resultado horrível, um dos piores resultados da sua história recente. Então é importante, tá, tudo bem, tem contaminação das Americanas, mas não foi só isso. Então é importante que a gente possa elevar o nosso nível de debate na hora que a gente vai tocar este assunto, que é um assunto sensível, importante, que aliás eu acho muito legal ele ser amplamente debatido, mais pessoas participarem disso, mais pessoas conhecerem, saber como que a taxa de juros de fato impacta na economia, sobe, desce, o que a gente deve fazer. O que eu quis nesse vídeo é tentar desmistificar algumas coisas para você, para que você possa, tecnicamente, enxergar como é que funciona a taxa de juros real. Será que é certo pegar a Selic e subtrair pelo IPCA acumulado? Não. Agora, o Banco Central toma decisão com base em quê? Com base no IPCA? Não, com a expectativa. Mas com a expectativa do quê? Olha para o núcleo da inflação, porque é isso que importa na hora de tomar a decisão. Porque o núcleo pode, eventualmente, trazer para a gente, olha, se alguma coisa acontecer, você não vai ser surpreendido. É aqui onde a gente vai chegar com essa inflação, tá? Então é importante também a gente ter isso. E também quis mostrar um pouco da estrutura da dívida, quis mostrar um pouco esse lance de quem recebe, quem paga, para que a gente possa entender que toda a estrutura de dívida pública federal não é os bancos apenas que estão envolvidos com isso, mas é toda a nossa sociedade. Quando você pega R$1 e deposita na sua conta corrente, saiba, você está exposto ao risco do Tesouro. Porque aquele banco tem parte do ativo no Tesouro, se o Tesouro não paga, aquele banco vai ter dificuldade. Aliás, inclusive no dia que eu estou gravando, tem uma financeira que foi decretar, que o Banco Central decretou liquidação extrajudicial, que é a BRK. Então é importante a gente expandir o nosso conhecimento. Agora que eu concluo esse vídeo, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Com base em tudo que eu falei para você, qual que é a sua opinião em relação à taxa de juros? Você chegou aqui nesse vídeo, você já imaginava que a taxa deveria cair? Se sim, você continua com a sua mesma opinião e por quê? Vamos conversar aqui de uma maneira bastante civilizada e enriquecer o nosso repertório? Ou não, você acha que a taxa precisa ser mantida? Qual a sua opinião a respeito disso? Coloca aqui nos comentários, eu acho que dá pra gente debater com um repertório mais profundo, com conhecimento sobre os dados, sobre os fatos, para que a gente possa formar a nossa opinião baseado em fatos. Porque formar opinião baseada em achismo não faz muito sentido, né? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, quero ver o teu comentário e lembra, checa aí se você está inscrito, se não está inscrito, se inscreve para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Quero ver você no próximo material, um grande abraço, tchau!